Boa noite, querida torcida tricolor. Aqui é Ney do canal Flumimendel e vamos continuar falando do Flusão. Todo dia a gente vem aqui, fala do nosso Fluminense, trazendo notícias para vocês, atualizando a galera tricolor de tudo que está acontecendo. E o Fluminense tem um clássico importante no sábado, é o segundo jogo da semifinal do Carioca. O Fluminense perdeu o primeiro jogo por 2-0, o Flamengo tem a vantagem, então placar igual, com 2 gols de diferença, o título é do Flamengo. Então, para isso, para o Flusão passar, título não, para passar para a final, o Fluminense precisa fazer 3 gols de diferença. Tá? É difícil? É impossível? Não, é difícil, mas não é impossível. Nada no futebol é impossível, ainda mais quando a gente fala de Fluminense, galera. Então, vamos acreditar, porque é difícil, mas não é impossível. Tá? O Fluminense tem algumas boas notícias para o clássico de sábado, né? Pelo segundo jogo da semifinal contra o Flamengo no Maracanã. Uma delas é o Gabriel Pires. O jogador está recuperado, treinou com o grupo e pode ser relacionado para o confronto contra o Flamengo no sábado. O último jogo do Gabriel Pires pelo Fluminense foi contra o Madureira, na estreia dele, na vitória de 1-0 no dia 17 de fevereiro. Então tem quase um mês que o Gabriel Pires não joga, né? É um jogador que sempre está lesionado, ele convive muito com lesões. Espero que agora o Gabriel Pires tenha uma sequência no Fluminense, porque ele é um bom jogador. Ele não é um jogador muito rápido, ele é um pouco lento, pelo menos se ele estiver fora de forma, né? Mas é um jogador que tem muita habilidade, tem muita técnica e vai nos ajudar bastante, tenho certeza disso, tá? O Gabriel Pires pode estar no banco de reservas contra o Flamengo, não tenho dúvida. Outro jogador que também é uma boa notícia é o Ganso. O Ganso saiu no clássico sentindo dores na panturrilha. Ele fez exames e não ficou constatado nenhuma lesão na panturrilha. O jogador foi poupado nos treinos, né, de ontem e hoje, mas durante a semana ele deve treinar normalmente e vai para o campo no sábado contra o Flamengo. Tá? O Ganso é o típico jogador que o Diniz é imprescindível na tática do Diniz, né? É o jogador que dá aquele toque de qualidade. O André volta de suspensão, né? Então volta ao time, mas em compensação o Thiago Santos foi expulso e desfalca o time do Fluminense. Aí vem a dor de cabeça. O Diniz pode escalar Felipe Melo e Antônio Carlos, e aí o Felipe Melo no segundo tempo sai, para variar. Ou ele pode escalar o Felipe Melo e o Manuel, ou até o Felipe Melo e o André na zaga desde o início, né? O que eu acho errado, porque aí ele vai tirar 2 posições. Ele vai tirar o André como volante, que é um dos melhores do Brasil, e vai colocar o André na zaga, que é um jogador mediano, porque ele não é zagueiro, ele não é da posição, a verdade é essa, né? Bom, em matéria do GE, galera, o GE tentou explicar por que o Terãs, jogador contratado, uma das contratações mais altas do Fluminense nessa temporada, ele não está tendo oportunidades com o Diniz. Por quê? Segundo a matéria do GE, o jogador gosta de atuar livre na frente, né? Podendo ficar livre e de vez em quando chutar para gol. O forte dele é chute ao gol. E ele não tem cacuete de marcação. E ele também não vem demonstrando muita intensidade nos treinamentos, o que vem desagradando o Diniz e vem colocando o jogador como 5ª, 6ª, 7ª opção. Tá? O que eu queria dizer é o seguinte: o Terãs gosta de jogar livre. Por que o Terãs não joga na esquerda no lugar do Keno, que não vem bem? Tá? O Terãs é um jogador que gosta de chutar, ele pode cair para o meio, sair da esquerda, puxar para o meio e bater para o gol. É o forte dele, o chute a gol. E a gente precisa fazer gols, então por que não utilizar o Terãs no lugar do Keno? E aí sim, no segundo tempo, se estiver cansado, o Diniz entraria com o Keno, né? Então, por que não utilizar o Terãs na esquerda e o Arias aberto na direita, né? Seria uma boa opção de arremates a gol, coisa que está faltando nesse time. Esse time não tem jogador que chuta. E os poucos que tem, o Diniz não gosta, né? Os jogadores que gostam de chutar, o Diniz tira do time, coloca na reserva e não bota mais, né? Daqui a pouco ele vai tirar o Renato, ele vai proibir o Renato Augusto de chutar gol.
Ele gosta de jogadores como o Ganso, que toca para lá, toca para cá, toca para lá, calcanhar, letra, na hora de chutar gol dá aquele chutinho fraquinho, porque o Ganso não sabe chutar. É assim que ele, desses jogadores que o Diniz gosta, né? O jogador do Flamengo, De La Cruz, meia, após o clássico contra o Fluminense, ele deu uma declaração e disse que o Flamengo teve muita liberdade para criar. Por isso, ele e o Arrascaeta ficaram muito à vontade na criação. Então, palavras de um adversário. O Fluminense deu espaço para o Flamengo criar à vontade. Isso não pode acontecer. Um time como o Flamengo tem que ser marcado as suas principais peças, que é o Arrascaeta e o De La Cruz, né? Você aniquilando os dois jogadores, a criação do Flamengo fica nula. Então, já fica aí para o Diniz, para o próximo jogo, né, esse dever de casa, anular o De La Cruz e o Arrascaeta, tá? Gente, a Conmebol intimou o presidente Mário Bittencourt e também o lateral Diogo Barbosa para uma reunião amanhã, na quarta-feira, sobre o tumulto na final da Libertadores no Maracanã. O Mário Bittencourt deu declarações contra a arbitragem e o Diogo Barbosa foi tomar satisfação com o juiz e o juiz colocou na súmula, né? Então, os dois jogadores podem pegar punição, tá, gente? Ou multa em dinheiro ou punição. Vamos falar um pouco agora sobre o Iago Ferreira, que está no Nova Iguaçu, está sendo destaque no Nova Iguaçu. Meia, que pertence ao Fluminense, tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2024, só que no meio do ano o garoto pode assinar contrato com qualquer equipe e sair de graça do Fluminense, né? Mais um que pode sair de graça. O Vila Nova de Goiás sonda o staff do jogador Iago Ferreira, de 22 anos, tentando o empréstimo do jogador junto ao staff e de repente o staff vai procurar o Fluminense. O contrato do jogador, como eu falei, está em vigor e o Fluminense tem mais que tentar renovar esse contrato, porque esse jogador tem qualidade. Eu tenho certeza que ele vai ser um bom jogador, vai dar frutos e o Fluminense para mim, teria que renovar. Até se for emprestar o jogador, ele renovando, pelo menos o jogador continua sendo tricolor, né? Galera, dia 18, segunda-feira, a FIFA vai fazer o sorteio da fase de grupos da Libertadores, né? E aí a gente vai conhecer os adversários do Fluminense. Tomara que o Fluminense não pegue muitos adversários de altitude, porque Diniz, esses jogadores e altitude não combinam. Sinceramente, não combinam. A maioria dos jogos que a gente fez na altitude, a gente tomou sufoco e perdeu. Então, tomara que a gente não pegue nenhum time da Bolívia, da Colômbia, enfim. Vai ser complicado, mas é fatal da gente pegar pelo menos um. E o Fluminense vai fazer o primeiro jogo em casa, o primeiro jogo fora de casa, o segundo jogo ele joga em casa, e aí ele pega 2 jogos fora de casa, e depois faz 2 jogos no Maracanã no final, né? No final da fase de grupos, dessa primeira fase. Então, a gente vai jogar 3 partidas fora logo no início, né? 1 em casa e 3 fora. Das 4 iniciais, o Fluminense joga 3 fora de casa e 1 dentro de casa. Então, vai ser pedreira, galera. E o Fluminense jogando do jeito que está jogando, haja coração, hein? Tem que melhorar muito esse time. O Diniz tem que colocar esse time tinindo, treinar jogadas ofensivas, porque esse time quase não chuta gol. Isso é um defeito que tem que ser corrigido rápido, tá? Até para o Fla-Flu, porque se a gente não agredir o Flamengo, se a gente não chutar gol, vai ser difícil de fazer 3 gols, né? O gol não vai sair de forma espírita. A gente tem que chutar para a bola poder entrar. E a gente quase não chuta gol numa partida de 90 minutos. Então muita coisa tem que mudar já para o jogo de sábado. Eu não sei o que o Diniz vai fazer, mas a mudança tem que ser radical. Tá bom, galera? O Fluminense tem que vencer. Vencendo por 3 gols, está dentro da final. Se vencer por menos gols, pelo menos a gente acaba com essa história aí dos 12 jogos sem ganhar clássico e também sai do campeonato de forma digna, vencendo o Flamengo, tá?
Uma derrota a gente nem cogita, porque aí realmente o negócio vai ferver, tá? Galera, por hoje é só. Peço a galera que se inscreva no canal, que deixe o like, é muito importante o like de vocês. Compartilhem com o máximo de tricolores possíveis. E amanhã a gente está aqui de novo, falando do Flusão e trazendo notícias para vocês, tá bom? Um abraço, galera, boa noite, saudações tricolores, tamo junto.